Salmo 32. Tema: o perdão traz a verdadeira alegria. Somente quando pedimos a Deus para perdoar nossos pecados é que Ele nos dá a felicidade e o verdadeiro alívio em relação à culpa. Autor: Davi. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Vamos começar com uma pergunta: existe felicidade? Há várias teorias. Alguns dizem que felicidade é apenas um sonho, um ideal inatingível, e que, portanto, ela não existe. Outros dizem que felicidade é formada por momentos felizes e que felicidade é a soma desses momentos agradáveis. Entretanto, a Bíblia afirma que, embora existam momentos e tempos de tribulação, para todos podemos ser felizes e que a felicidade existe. Vamos estudar hoje a base e o fundamento da verdadeira felicidade em 4 partes do Salmo 32. Primeiro, o homem feliz, versículos 1 e 2. Segundo, o homem infeliz, versículos 3 e 4. Terceiro, como ser feliz, versículos de 5 a 7. E, em quarto lugar, a vida feliz, versículos de 8 a 11. Primeiramente, vamos observar o homem feliz. Nos versos 1 e 2 diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Aqui temos uma bem-aventurança. Isso significa felicidade. Bem-aventurado é o homem feliz. O salmista começa com um glorioso clímax, como era o método do pensamento hebreu. Ele começa com a melhor parte. Quem é bem-aventurado? Quem é o homem feliz? O homem feliz é o homem que foi perdoado. Mas de que é que esse homem foi perdoado? Se eu perguntasse o que é pecado, o que você responderia? O apóstolo Paulo faz uma lista dos pecados da carne que estão listados em Gálatas 5,19. São eles: a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, discórdias, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as glutonarias e coisas semelhantes a estas, contra as quais eu vos declaro, como já antes vos preveni, que não herdarão o reino de Deus
os que tais coisas praticam. Agora eu pergunto, você tem outra lista? O que é pecado para você? Irreverência é pecado. Tomar o nome de Deus em vão é pecado. Ociosidade, gastar tempo em coisas inúteis, desperdício das horas, pornografia, imoralidade, fornicação e adultério é pecado. Assassinato, homicídio é pecado. Mas odiar também dá no mesmo. Mentira, mexerico, fofoca, falar mal dos outros é pecado. Orgulho, vaidade, avareza, ciúme, cobiça e inveja. É tudo pecado. Mas a base de todo pecado está no egoísmo, no egocentrismo, a adoração do próprio eu em oposição à adoração do verdadeiro Deus. E quem é o homem feliz? É o homem que foi perdoado de qualquer desses pecados, ou de todos eles ao mesmo tempo, sem distinção de qualquer um. Mas qual é o pecado que Deus não perdoa? Não existe um pecado que Deus não possa perdoar. Alguém poderia contradizer isso afirmando que a blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado que Deus não perdoa. Mas eu respondo que o pecado contra o Espírito Santo é justamente a recusa para obter o perdão. Se alguém não quer o perdão de Deus, então o problema está com ele, não com o Salvador. Deus perdoa qualquer pessoa de qualquer pecado. Você pode imaginar um grande criminoso, culpado das maiores atrocidades, das maiores perversidades e blasfêmias. Imagina um bandido que entra numa casa de noite e, para roubar uma família, mata primeiro os filhos na presença dos pais e depois mata estes também. Pode Deus perdoar um homem assim? Pode, e ele ainda pode ser feliz pelo perdão divino, enquanto o povo fica admirado ou revoltado diante de tão grande amor. E, no entanto, quantos são pecadores? Quantos precisam de perdão? Todos, sem distinção. Imagine uma grande multidão e você olha para muitas pessoas, vê aquele homem, alto ou baixo, magro ou gordo, bonito ou feio, branco ou negro, rico ou pobre. Você jamais falou com uma pessoa que não fosse um pecador. Você jamais se encontrou com um homem ou uma mulher que não fosse um pecador. Você jamais olhou para um ser humano que não fosse um pecador. Mas, apesar disso, quem é o homem feliz? É o homem que foi perdoado. A transgressão foi perdoada. A rebelião foi esquecida. O pecado foi coberto. A ofensa foi aplacada pelo sangue expiatório de Cristo. A iniquidade não lhe é atribuída, porque Deus, que é o grande juiz, justificou o pecador. Os registros do livro do céu foram apagados e nada mais existe para condenar. Esse homem é considerado como se nunca houvesse pecado. Ora, se não há mais transgressão, pecado, iniquidade e engano, o homem está liberto e será realmente feliz. Esta é a verdadeira felicidade de que nos fala a Bíblia desde as primeiras páginas. Segundo, nós vamos falar sobre o homem infeliz. Versículos 3 e 4 diz assim: Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Olha isso, gente. Agora o salmista descreve o homem feliz. Davi foi esse homem e aqui lhe conta a sua própria experiência. Era um tempo de guerra e os exércitos de Israel estavam em campo aberto enfrentando o inimigo. Mas Davi se encontrava ocioso em uma bela tarde passeando pelo palácio, quando avistou uma mulher no quintal de sua casa tomando banho e se expondo sensualmente. A seguir, ele mandou que os seus servos trouxessem aquela mulher para o palácio.
a fim de ele conversar com ela. Então ele a levou para a sua cama e adulterou com ela. Daí achou que estava tudo certo e que nada haveria de acontecer. Afinal, ele era o rei de Israel e tinha certos privilégios. Mas Batseba mandou-lhe dizer que estava grávida e isto o deixou aturdido. A princípio, ele não sabia o que fazer. Ele havia cometido um pecado grave e agora precisava esconder o seu pecado. E como ele fez isso? Escondeu o pecado com outro pecado mais grave ainda. Ele planejou a morte do esposo da mulher com quem ele havia adulterado, com o propósito de esconder isso dele. Urias estava no campo de batalha e foi chamado para conversar com o rei no palácio. E Davi o tratou muito bem, com muita gentileza e amabilidade, recebendo-o com um rico presente. Já era de se desconfiar que alguma coisa estivesse mal. E sugeriu que ele fosse à sua casa, descansar um pouco e ver a sua esposa. Mas o homem era de caráter nobre e não quis descansar, nem se alegrar com a sua esposa, enquanto o seu exército estava lutando na batalha. Davi ficou sem palavra, porque Urias demonstrou muita nobreza de caráter e ele ficou sem poder responder a tais argumentos. Falhou o primeiro plano de Davi. Entretanto, o medo de ser descoberto levou Davi a arquitetar o plano B, cometendo outra perversidade, procurando encobrir um pecado com outro pecado. Escreveu uma carta e pediu que Urias a entregasse para Joabe, o comandante do seu exército. A carta dizia o seguinte, em 2 Samuel 11:15: Põe a Urias na linha de frente, na maior força da peleja, e deixa-o sozinho, para que seja ferido e morra. Urias conduziu em suas próprias mãos a sua sentença de morte, e morreu como valoroso soldado de guerra. Davi calou os seus pecados, e calar é esconder, é ocultar o pecado. E isso gera o remorso. E o remorso cria um problema de consciência que vai atacar o seu corpo e atingir até os ossos. A medicina explica, e a Bíblia já afirmava isso muito antes. Há uma íntima relação entre o corpo e a mente. Há uma influência da mente sobre o corpo, de tal modo que se a mente sofre, fatalmente o corpo vai padecer. Davi ficou por um ano inteiro nessa situação. Sua vida foi um desastre depois desse pecado. Ele sentiu uma angústia muito profunda que carcomia sua alma e o seu corpo. Até os seus ossos enfraqueceram e se encheram de dores. Ele gemia de dia e de noite. Davi entrou em pânico e desespero, com receio de ter sido abandonado por Deus. Falando da angústia da sua alma, disse: Senhor, a tua mão pesava fortemente sobre mim. Era a lembrança da culpa que tanto o atormentava, mas que lhe parecia ser a mão de Deus, porque era Deus mesmo que conservava essa memória diante dele. E como resultado perdeu as forças vitais e se sentiu em sequidão. O terceiro ponto de estudo nesse salmo, como ser feliz, versículos de 5 a 7, diz assim: Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Como foi a sua confissão? Deus sabia que ele estava sofrendo e enviou o profeta Natã para falar com ele. Natã era um verdadeiro pastor da alma em pecado. Ele contou a Davi a história de um homem rico que roubou uma ovelha de um homem pobre. A ovelha, que era um animal de estimação do homem pobre, ele a roubou para dar um banquete em sua casa. Davi, que era um homem muito sensível, respondeu prontamente: Tão certo como vive o Senhor, esse homem
deve morrer. Davi proferiu a sua própria sentença de morte, e Natã respondeu: Tu és este homem. E profundamente emocionado, Davi reconheceu de imediato: Pequei contra o Senhor. Mas enquanto ele proferia estas palavras, o profeta lhe dá as boas novas. Também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Qual é a conclusão de Davi ao contar a sua dramática experiência para todo o povo de Israel neste salmo e para todo o mundo? Versículos 6 e 7 diz: Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Sendo assim, ou portanto, se Deus me perdoou tão grande pecado, a mim, que devido à minha posição como rei, eu sou o mais culpado. Todos os que são fiéis orem a ti. Ele será perdoado, ele estará seguro contra as convulsões da natureza, ele poderá se refugiar em Deus como seu esconderijo e será preservado da tribulação e cercado de alegres cantos de livramento. Mas note as palavras: enquanto pode ser encontrado. Sabe quando é o tempo oportuno de encontrar a Deus e ser perdoado? É hoje. Amanhã poderá ser tarde demais, porque haverá um tempo em que os homens terão fome e sede, não de pão ou sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus, e não a acharão. O tempo da graça vai terminar e muitos que hoje estão deixando de confessar os seus pecados vão correr de uma parte a outra para alcançar uma palavra de alívio e consolação, mas não acharão nenhum consolo. Como são oportunas as palavras de Isaías no capítulo 55, versículo 6. Diz assim: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Em quarto lugar, a vida do homem feliz. Versículos de 8 a 11, diz assim: Eu o instruirei, eu o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. A seguir, o salmista apresenta aqui a vida feliz do homem perdoado. Primeiro, a vida feliz é uma vida de instrução. Deus nos diz: eu o instruirei e o ensinarei do caminho que você deve seguir. Os filhos de Deus recebem instrução completa. Deus nos dá abundância de luz espiritual pela Bíblia. Além disso, o Espírito Santo nos orienta dizendo: este é o caminho, andai nele. Ou nos adverte dos perigos do caminho errado, após indicar o caminho certo para a felicidade e o sucesso da nossa vida cristã. O cristão não anda no conselho dos ímpios. Segundo, a vida feliz é uma vida de obediência. Diz assim: não sejam como o cavalo ou o burro. A palavra-chave é obedecem. Os animais obedecem apenas quando são dominados por freios e cabrestos. Mas uma pessoa perdoada e feliz obedece voluntariamente, sem constrangimento, sem obrigação. Os cristãos sabem que a lei de Deus foi dada para ser obedecida e não para ser discutida e negada. Eles obedecem os mandamentos de Deus. Terceiro, a vida feliz é uma vida de confiança. A bondade do Senhor protege quem nele confia.
Nossa confiança será depositada no Senhor, que é cheio de misericórdia. Essa será a rotina da pessoa que foi perdoada e é feliz. Ela viverá sempre confiando em Deus, não importam as circunstâncias. Na alegria, na provação, na dor, você sempre pode confiar que Deus o ajudará e nunca estará desamparado. A vida do ímpio será de sofrimento sem escape. A vida do justo será de confiança, misericórdia e, consequentemente, gratidão. Quarto lugar, a vida feliz é cheia de alegria. Diz assim: alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Há 3 verbos que fecham o salmo com chave de ouro: alegrar, cantar e exultar. Este é o convite, é um imperativo que nos indica como será a vida feliz da pessoa que foi perdoada. Como disse o apóstolo Paulo, repetindo essas palavras: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Depois de tudo que se passou na vida de um cristão, de como ele foi perdoado e transformado, só pode ser esta sua vida: alegria, regozijo e felicidade. De fato, ele está cercado de canções de livramento, como diz o verso 7. Você tem um cântico de alegria e gratidão? Ou você ainda não foi perdoado? Está ainda sofrendo com o pecado acariciado? Busque a Deus e confesse ao Senhor Jesus Cristo. Faça como Davi e seja feliz. Deus te abençoe.